Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. Jesus é Deus. Então hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Então a divindade de Cristo, ela é revelada em toda a Bíblia Sagrada. Está bem expressa em toda a Escritura. Não apenas no Novo Testamento, como também no Velho Testamento. Porque quando a gente pega a Escritura, quando a gente pega a Bíblia, né, essa biblioteca de livros, algumas pessoas elas não entendem muito o Velho Testamento, então elas deixam para lá o Velho Testamento e elas começam a fazer a sua leitura a partir dos evangelhos, né? Não são muitas as pessoas que têm esse desejo de meditar a Escritura, mas aqueles poucos que têm esse desejo de meditar a Escritura, eles sentem essa necessidade, às vezes não entende a historicidade daquilo que Deus ele propôs como, não só como promessas, mas revelando não só a história da humanidade, mas revelando também, no Velho Testamento também estava expressamente revelado Jesus, a trindade, né, ou a triunidade, essa comunidade trina, que é Deus, Jesus, que é o seu Filho, e o Espírito Santo. Então, não apenas no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento é revelado. Como eu disse, algumas pessoas eles conseguem perceber Jesus no Novo Testamento porque está explícito, né? Os evangelistas, eles escreveram sobre Jesus. Então é muito, muito fácil, muito simples. Depois a gente parte para as cartas, né, de Paulo, para as cartas, as epístolas de Pedro, de João, de Tiago, que vai fazer referência de Jesus. Então não está muito difícil identificar Jesus ali no Novo Testamento e a sua divindade. Mas no Velho há um pouco de dificuldade para algumas pessoas entender. Por exemplo, no Velho Testamento, ali tem um profeta considerado o profeta messiânico. Quem era esse profeta? Chamado de o profeta messiânico. Era o profeta Isaías. Por que ele era considerado profeta messiânico? Porque o profeta Isaías, ele foi um dos profetas que mais falou sobre a vinda do Messias. Por isso que fala messiânico, a vinda do Messias, Jesus. Ele foi o que mais falou. Ele foi o que mais profetizou com a clareza, assim, aproximadamente 735 anos antes de Jesus. Ele falou já da vinda miraculosa do Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então ele profetiza o nascimento de Jesus. Ele fala em relação à virgem também que conceberia. Olha a profecia, 735 anos antes do acontecimento, ele já previu o nascimento de Jesus e ele deu algumas pistas de como seria e como é que seria esse nascimento, como é que se daria esse nascimento. Olha, a virgem conceberá e dará à luz um filho e o nome dele será Emanuel. Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. Então o próprio profeta Isaías, ele já disse que esse Messias, que esse menino que nasceria, ele seria Deus conosco, Emanuel. Então ele já está revelando a divindade do Filho. E é o que muitas igrejas, infelizmente, nos dias atuais, elas não aceitam, algumas igrejas unicistas, alguns pastores unicistas. Eu não digo a igreja no sentido do povo, porque o povo não tem culpa, irmão. O povo não tem culpa de aprender, eles comem aquilo que eles dão, eles não examinam as escrituras, a maioria, irmão. É por isso que as pessoas têm que examinar tudo que o pastor Zé Carlos aqui, ou algum irmão vier pregar, vier trazer uma mensagem, examine a escritura, veja, não é julgar o profeta, julgue aquilo que ele está dizendo, se está dentro, se está enquadrado, porque a Bíblia, ela é essa regra, aliás, essa régua. Eu vou medir não a pessoa, mas eu vou medir aquilo que ela está dizendo, para ver se está dentro da escritura ou não, se é correto ou não. Então, o profeta messiânico Isaías, ele já profetizou a vinda miraculosa desse Emanuel,
né? O Deus conosco. Isaías 7,14. Jesus, o Deus encarnado, veio como o prometido, cumprindo toda a Escritura. Louvado seja Deus. Então, nessa lição de hoje, a introdução diz: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Então, o apóstolo João aqui, como um judeu monoteísta. O que é monoteísmo? Nós falamos na aula passada. O que é monoteísmo? Porque a gente ouve muito essa expressão. Pode ser que você seja abordado aí por alguma pessoa de alguma seita ou de outra religião e vai perguntar: você é cristão? Sim. Quanto tempo? X. O que é monoteísmo? Vocês creem no monoteísmo? O que é o monoteísmo? O monoteísmo, eles acreditam em um único só Deus, Criador do universo. Por isso eles são chamados de monoteísta, porque crê em um único, diferente do politeísmo. O politeísmo, eles creem em vários deuses. Os hindus, por exemplo, os hindus, eles têm mais de 3.000 deuses. Cachorro é Deus para ele, vaca é Deus para ele, besouro é Deus para ele, aquele bichinho louva a Deus é Deus para eles. Tudo é Deus. Se você matar uma vaca ou atropelar uma vaca, você é capaz de ser para a pena de morte, porque para eles fazem parte, né, desse panteão que eles têm, né, esse panteão de deuses. E nós, por isso eles são chamados de politeístas, porque eles creem em vários deuses. Mas os da religião monoteísta, do segmento monoteísta, crê como nós, igreja, cristãos, salvos e remidos. Haja vista que o apóstolo João, ele é um monoteísta, ele ensinou isso, e nós entendemos que através dos ensinamentos de João, nós cremos em um único Deus, porque ele falou isso aqui já na introdução do seu evangelho, que é considerado o evangelho de João, o evangelho universal, considerado o primeiro evangelho escrito depois de quase 40, 50, 60 anos da partida de Jesus aqui. Foi o primeiro evangelho a ser escrito, depois posteriormente os demais evangelhos. Então ele, como um judeu monoteísta, que ele cria em um só Deus. E por que ele cria em um só Deus e ele trazia essa tese? Essa tese aqui que ele trazia de um único Deus, é porque ele viveu a experiência, observando os movimentos de Jesus, as ações de Jesus, o caminhar de Jesus, as obras que Jesus realizava. Então ele era um apóstolo que ele estava próximo de Jesus, então ele tinha conhecimento de causa para falar desse Jesus. E em Jesus, em muitas passagens diz que o próprio Jesus disse, né, quem vê a mim vê o Pai. Então ali está revelado o que? A deidade de Jesus. O que é deidade? Quer dizer, Jesus como Deus, é a natureza divina em Jesus. Então nós vamos estudar aqui. Quem pode ler para mim o primeiro ponto aí? A nossa irmã Carmen, acertei agora, né? Nossa irmã Carmen, o primeiro ponto aí, o primeiro tópico: a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Por favor. Obrigado, minha irmã. Eu gostaria, quem está com Bíblia aqui? Quantos trouxeram Bíblia? A nossa irmã Bruna, abra João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Você trouxe Bíblia, irmão? Leia para nós João, capítulo 20, versículo 28. A nossa irmã Viviane, abre em Filipenses 2, versículo 6. A nossa irmã Adriana está ocupada ali, né? Adriana, Colossenses 2, 2. E a nossa, você pode ler? Não tem Bíblia. O nosso irmão Irineu tem Bíblia aí? O irmão Zé Carlos, Tito 2,13. Vamos fazer os comparativos aqui. Primeiro ela vai ler ali, a irmã Bruna vai ler João capítulo 1, versículo 1, você João 20 e 28. Por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Então tá aí, irmãos. No Evangelho de João, o evangelista João, sendo um judeu monoteísta, ele já instruído na sinagoga, ele está apresentando Jesus aqui como Deus, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí você faz uma pergunta assim: como é que o verbo era Deus e estava com Deus? Como é que Deus, ele tinha o verbo com ele, e o verbo era Deus, se o Deus que está com o verbo é Deus? De quem que ele está falando aqui? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quer dizer, Jesus, verbo é palavra. Jesus é o que? Jesus é a palavra. Leia para mim aí, meu amigo, João capítulo 20, versículo 28. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Você entendeu? Ele não creu, ele estava incrédulo em relação a tudo aquilo que Jesus havia dito, né, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E Tomé estava naquela conversa ali na sala com os discípulos, incrédulo, não crendo. Jesus aparece de repente. Aí quando Jesus aparece de repente, a conversa era: eu só creio se eu conseguir enxergar, se ele me mostrar os furos dos cravos na mão dele, ou o cravo dos pés dele. Eu só vou crer se ele me mostrar aonde a lança transpassou do lado de Jesus ali. Aí Jesus se apresenta naquele momento, disse: Tomé, toque aqui na minha mão, toque aqui do meu lado, Tomé, creia, não seja incrédulo. Aí ele se ajoelhou e disse: Senhor meu e Deus meu. Ele chama Jesus de Deus aqui. Então aqui já está revelado a deidade de Jesus, que Jesus é Deus, né? No princípio, João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando de Jesus ali, que Jesus era Deus. Leia para mim, quem que vai ler ali, Filipenses 2:6. Que sempre em forma de Deus não teve por usurpação sem igual a Deus. Então, ele sendo em forma de Deus, ou seja, ele era o Deus aqui presente. Mas mesmo sendo em forma de Deus, ele não tomou por usurpação. O que é usurpar, irmãos? O que é usurpar? Tomar, né? Não é verdade? Por exemplo, o pastor Zé Carlos fala assim: faz o seguinte, irmão, eu vou ter que viajar aqui, o irmão vai dirigir o culto aqui essa semana. Aí ele usurpa o lugar, por exemplo, ele toma o lugar do pastor, e aí ele faz, por exemplo, uma rebelião aqui, tipo assim: vamos tirar o pastor porque ele né? Ele viajou e a gente vai. Isso é usurpar o poder. É um exemplo, irmão. Isso acontece. A pessoa usurpar o poder do outro. Isso acontece na igreja? Acontece ou não? Acontece na empresa também? Lá que você trabalha lá dentro da área, não acontece? A pessoa. Isso. Então, na empresa também. O irmão falta lá porque está doente. Aí é colocado outra pessoa para cobrir o lugar dele. Aí aquela pessoa começa a falar mal do irmão para usurpar. Aí é para ele ser mandado embora, para ele assumir o lugar dele. Então isso é usurpar. Então Jesus, ele sendo Deus, na forma de Deus, ele não tomou por usurpação. Então ele não tomou para si, tipo assim: agora eu sou tal. Não, tem Deus, tem o Espírito Santo que é Deus, e Jesus que é Deus. Quem pode ler para mim agora Colossenses 2:2? É a irmã, né, que está, a irmã Adriana. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Olha aí, viu? A confirmação. Então, o Novo Testamento está repleto de passagens que ele afirma categoricamente que Jesus é Deus. Jesus, ele é Deus. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Está lá em 2 Pedro. Alguém mais ficou sem ler aí? Que eu pedi? Tito. Isso, Tito 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí? Aguardando
a bem-aventurada esperança no aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, ó, o reconhecimento na pessoa de Jesus, a deidade de Jesus, né, sendo revelada, que Ele é realmente Deus e é indiscutível. Vamos ler o ponto 2 aí, ó. Seus atributos absolutos. Pode ler, nossa irmã Adriana. Seus atributos absolutos. Maravilha. Então, os atributos absolutos de Jesus, ou de Deus revelado em Jesus, Jesus também ele tem os mesmos atributos de Deus, as mesmas atribuições. Os atributos são as perfeições próprias da essência de Deus. Então, o que é atributo? Atributos são perfeições próprias de Deus. Isso são atributos. Algo que lhe é peculiar, algo que é da natureza dele. E ele, como um Deus soberano, esses atributos ele reparte com Jesus e com o Espírito Santo. São os chamados de os atributos absolutos ou incomunicáveis. Nós temos pelo menos 10 aí que a gente estuda na teologia, mas tem muito mais do que isso. Eles falam sobre os atributos absolutos ou incomunicáveis, são exclusivos da divindade. Nenhum homem pode possuir. Nenhum homem pode possuir atributos absolutos ou comunicáveis. Por quê? Porque eles são atributos exclusivos da divindade, é da natureza de Deus. Somente esses três entes que possuem esses atributos: Deus, Jesus, o seu Filho e o Espírito Santo. Quais são esses atributos absolutos ou incomunicáveis que um homem não pode ter, mas Jesus como homem teve? Por quê? Porque ele era Deus. São atributos exclusivos da divindade, como a onipotência. O que é onipotência? O que é onipotência? Está dizendo potência, né? Onipotência, o que possui todo o poder do universo. Deus tem todo o poder, irmãos? O poder aqui, em que sentido? Não é no sentido místico, mas o poder aqui é um poder que ele tem de construir e de destruir, e tornar a construir de novo, do nada, a partir do nada. Deus, ele constrói a terra a partir do nada, e ele não coloca a sua mão para fazer nada, não é assim? Está lá em Gênesis 1:1. O que diz lá em Gênesis 1:1? Leia para nós, Gênesis 1:1. Nós estamos aqui dentro da escritura aqui. Isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E os céus, vai continuando. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a outra? E disse o quê? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí Deus disse o quê? Haja luz. Ele colocou a mão lá para fazer. A única manifestação de Deus colocando a mão na criação é quando Ele vai nos fazer o homem, né? Aí Ele faz o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez do pó da terra. Ele não disse haja homem, Ele disse façamos. E essa expressão façamos indica que tinha pessoas do lado dele. Quem é essa pessoa que está do lado dele? Aquilo que está dizendo aqui, ó, que Jesus, ele é antes da fundação do mundo. Jesus é o cordeiro. Paulo diz que ele é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, antes de existir terra, antes de existir matéria, antes do espaço, tempo e matéria existir, ele já era. Então, quando ele cria todas as coisas, ele usa a palavra, ele diga haja, aí ele vai construindo, haja isso, haja luz. Então ele não fez o sol primeiro, irmão. Essa luz que nós temos não é do sol. Você fala assim, mas espera aí, não, Deus criou a fonte de luz antes do sol. Então a luz que nós vemos hoje, ela foi criada antes, essa fonte de luz foi criada antes do sol. O sol serve para quê então? Para aquecer a terra. Não existia nada. Não existia nada. Aí Deus começou a criar primeiro o quê? Ele primeiro criou o ambiente.
Porque ele teve o sentimento de uma mãe, né? Como é que a mãe vai gerar filho se primeiro ela tem que planejar o quê? O ambiente onde o filho ou a filha vai crescer. Então ela precisa fazer o quê? Precisa planejar, precisa preparar o quarto, precisa fazer o enxoval. Se é menina, vai pintar o quartinho lá de rosa. Se é menino, vai pintar de azul lá, vai comprar os brinquedos. Então precisa preparar o ambiente, preparar o quintal. Se não tem portão, você vai fazer o quê? Vai comprar um portão. Se não tem, se é chão, né? Você vai fazer primeiro concretar ali o chão, né? Você vai comprar algumas coisas. Para quê? Para que quando a criança nascer, ela já cresça em um ambiente onde você vai dar total proteção, apoio, vai ter todo o cuidado. Então Deus, por que Ele não fez o homem primeiro? Ele fez todas as coisas, que é o ambiente. Sem forma e vazia. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia. Ele criou, do nada Ele criou. Não existia. É que assim, você tem que entender assim, ó. O livro do Gênesis capítulo 1 é diferente do Gênesis capítulo 2. No Gênesis capítulo 1, se você ler cuidadosamente, vai dizer que Deus, Ele cria. Criar é diferente de formar. No capítulo 2, Ele vai formar. Então no capítulo 1, Ele cria todas as coisas. Quando Ele cria todas as coisas, não tinha vida ainda. No capítulo 2, aí Ele começa: depois do Senhor ter feito os céus e a terra. Cadê a Bíblia? Empresta para mim aqui a Bíblia. Vamos lá. Eita. Ó, no capítulo 1, irmãos, Ele criou todas as coisas aqui, né? Capítulo 1 Ele criou todas as coisas. Aí no capítulo 2 diz assim, ó: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, foram criados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Aí aqui, ó. Estas são a origem dos céus e a terra, quando foram criadas. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Viu aqui? Ele criou todas as ervas, todas as plantas, mas não havia o quê? Não havia brotado ainda. Então ele começa aqui, ó: porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, olha aqui, não havia chuva, aqui ó, um vapor, versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Sabe por que o povo não creu na pregação de Noé? Porque não havia chuva. Ele falou que, o que ele falou? Deus vai mandar chuva, dilúvio. O povo falou: que chuva? Que não existe isso. Nós estamos aqui, o que a gente vê é só vaporzinho da terra subindo e regando a terra. O que nutria as ervas do campo, a terra, era o vapor. Ele falou: esse velho está louco. Ele 100 anos, irmão, pregando que Deus ia mandar chuva. Os caras, que chuva? Só tem um vaporzinho. Entendeu? Capítulo 1, versículo 26. O que está escrito lá? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e domine sobre os peixes, tal. Aí versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, homem e mulher os criou. Só que ali eles não tinham vida ainda, só tinha criado. Aí no capítulo 2 e o versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27, ele cria o homem do pó da terra, conforme a sua imagem e semelhança, e ele diz que ele criou homem e mulher. Ué, mas Eva aparece só depois que ele está lá trabalhando, no capítulo 2. Então Deus, ele cria o homem e a mulher no capítulo 1, mas eles não tinham vida. Aí no capítulo 2, Deus dá forma ao homem, ele sopra, porque não tinha vida, ele sopra, aí o homem se torna alma vivente. E a Bíblia diz no capítulo 2 que ele começa a trabalhar no jardim. Aí viu Deus que ele não era bom que ele vivesse só, que ele estava solitário. Ele falou que vou fazer uma disjuntora. Ué, mas Deus já não tinha feito no capítulo 1 a mulher?
Aí no capítulo 2 ele vai e falou assim: eu vou fazer. Você vê que parece que você tem que ler com cuidado, porque o capítulo 1 de Gênesis é diferente do capítulo 2. O capítulo 1 Deus cria, não tem vida. No capítulo 2 ele dá vida, ele forma, porque há uma diferença entre criar e formar. Porque você pode criar os seus filhos, você precisa criar e formar os seus filhos. Não adianta só criar. Pai não é o que cria, não é assim que fala, né? Então Deus criou o homem e formou o homem. Quando Jacó ele briga com Deus lá no Vale do Jaboque, né? Não se chamará mais Jacó, mas Israel. Deus ele muda o nome de Jacó para Israel. Isaías ele fala assim: criou Deus Jacó e formou Israel. Ele criou Jacó, Jacó era usurpador, trapaceiro, enganador. Deus criou ele se descambou para esse lado, a criação. Aí quando ele entra na presença de Deus, ele se depara com Deus, aí Deus, ele pega Jacó, que foi criado dessa forma, e forma Jacó Israel. Israel quer dizer príncipe de Deus. Então, você pega o seu filho e você cria ele, mas você precisa formar ele. Como é que você vai formar ele? Criar é uma coisa, formar é outra. Criar você pode criar, aí você não dá educação, você só dá alimentos, dá um teto para ele dormir, mas você não forma ele. Formar o que? É chamar para perto, porque Jacó só se tornou Israel quando ele esteve na presença de Deus, andando com Deus. Então como é que a gente é formado? A gente é formado assim, irmão. O obreiro não é formado atrás de uma escrivaninha, ele é formado na fornalha da aflição, no dia a dia ali. Esse é o verdadeiro obreiro, não é aquele sentado lá fazendo seminário, a vida inteira estudando, e ele não tem contato com o povo. O evangelista, ele é só nomeado. O evangelista ele tem que ir lá, pisar na lama da existência, arregaçar a barra da calça e pisar na lama. Esse é o verdadeiro evangelista. Então é uma pessoa formada. Então há uma diferença entre criar e formar. Tem muitos obreiros que são criados na igreja, atrás de uma escrivaninha, cheio de teologia, né? Cheio de liturgia. Você vai entupindo ele dessas coisas aí, ele fica um religioso expert. Só que na hora de ele precisa ser formado. Aí o que acontece? Ele só vai ser formado quando ele deixar para trás a escrivaninha e começar a se envolver no meio do povo, a se interessar pela causa daqueles que são mais fracos, como diz João. Por que Jesus ele tinha mais êxito do que os outros rabinos? Lá no grupo de rabinato, lá os caras eram mestres da lei. Jesus se destacou por quê? Porque ele não era só sábio, mas ele era uma pessoa que estava envolvido no meio do povo. Ele gostava de mesa, ele gostava de comer, porque é na mesa, irmão, da comunhão. A mesa, quando a gente faz uma mesa e chama o irmão para comer lá na sua casa, não é para ele vir lá encher a barriga, é para ele vir, para ele entender o que é comunhão. Isso é comunhão. Então há uma grande diferença entre criar e formar. Então as pessoas aqui, irmãos, Deus cria as pessoas, e o papel da palavra de Deus é formar as pessoas. Esse é o papel da palavra. Qual é o papel da palavra? Lá na tua casa, é você criar os seus filhos e você dar uma formação para eles no evangelho, para ele aprender a ser homem, a respeitar uma mulher, a respeitar a pluralidade na sociedade, é ele respeitar os ambientes onde ele chega. É ser homem de verdade, é ser isso. Não é ser homem de verdade, não, eu sou machão, ninguém se mete comigo, senão enfio a mão na orelha. Não, isso não é homem. O homem de verdade é formado na palavra. Então, meus irmãos, nós estamos falando aqui sobre os atributos absolutos incomunicáveis, né? Onipotência. Jesus ele tem todo o poder. O que ele fez lá, irmãos? Quando os homens estavam lá quase naufragando naquele barco lá, ele estava na proa dormindo, e todo mundo apavorado, levantou a ventania, tempestade, os caras apavorados. Jesus acorda lá da proa: mestre, não se te dá que nós estamos perecendo, você está aí tranquilo. Ele dorme na tempestade, e é o que ele quer que a gente faça: durma na tempestade, relaxa, deixa, não vai te atingir. Aí ele foi lá e falou: vento, cala-te. Vento e mar, né? Ele mandou calar a boca e calou, e houve bonança. Então isso significa que ele tem todo poder, porque um homem não tem essa capacidade, irmão. Nenhum homem tem essa capacidade de chegar para a natureza e dizer assim: ó, para aí, trovão, pode parar, chuva, tempestade, para, mar, fica tranquilo.
A única classe no universo que está em desobediência com Deus é o homem, sabia? Todas as coisas obedecem a Deus. O mar obedece a Deus, o sol obedece a Deus, o mar, os peixes, a terra, o vento obedece a Deus, só o homem que não obedece a Deus. A única classe no universo que está em desobediência somos nós. A gente não obedece, não é verdade? Então aqui está falando sobre os atributos absolutos incomunicáveis. Onipotência, eternidade é um dos atributos. O que é eternidade? É um ser eterno. Quem tem esse atributo? Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Eles são eternos, porque eles estavam desde o princípio, eles são desde o princípio. Então, a eternidade, a onisciência. O que é onisciência? Então, se onipotência é ter todo o poder do universo, a onisciência é o que? É ter todo o conhecimento. Ele sabe tudo. Isso é onisciência. Pode falar. Conhecimento perfeito e absoluto. Isso é onisciência. Ele sabe o que você está pensando aqui. Sabe ou não sabe? Jesus sabe o que você está pensando? Sabe. Quando ele entrou naquela casa ali, que estava entupida de gente, lembra? Entupida de gente, não cabia mais ninguém. Aí os caras trouxeram um paralítico e eles tentaram entrar pela porta para que Jesus curasse ele, e não conseguiram, pela janela não conseguiram. Sabe o que eles fizeram? Desistiram? Não, subiram até o telhado, destelharam a casa. Imagine, irmão, a cena, a pessoa destelhando a sua casa lá. O que é isso? Aí desceram ele em 4 cordas. Quando chegou na presença de Jesus, Jesus olhou para eles e disse o seguinte, assim, ó: perdoados estão os seus pecados. Ué, por que Jesus não curou? Aí os religiosos estavam ali pensando, a Bíblia diz, eles pensaram: quem é esse? Quem é esse para perdoar pecado? Ele está pensando que ele é Deus? Ele é Deus. Aí ele olhou para os fariseus e ele disse o quê? Conhecendo os pensamentos dele, Jesus entrou no pensamento dele, conhecendo os pensamentos. Então ele fala da onisciência. Conhecendo os pensamentos dele, disse: o que é mais fácil para vocês? Dizer perdoados são os seus pecados, ou dizer levanta-te, toma a tua cama e anda? Aí aquele camarada catou a cama e levantou e andou. Ele está dizendo assim, a lição é: irmãos, vocês não conseguem nem perdoar as pessoas, como é que vocês querem orar para Deus curar ela? Vocês não têm poder nem para perdoar, vocês não têm capacidade nem para perdoar, não têm coragem de perdoar, estão cheios de ego para perdoar, só aponta o dedo, pecou lá, tem que dar uma chibatada nele. Só sabe condenar, isso que eles fazem. Eu disse assim, ó, perdoado, eu estou perdoando ele, vocês acharam ruim. O que é mais fácil, perdoar a pessoa ou dizer levanta-te, toma a tua cama e anda? Aí aquele paralítico levantou, eles ficaram assim, ó, tá vendo? Vocês não conseguem perdoar, como é que vocês querem orar pelas pessoas, irmão? Eu não deixo orar por mim, não. Uma pessoa que não perdoa a outra, como é que ela vai orar para Deus me curar? Se o que é mais fácil, que é perdoar, não faz. Então essa é a lição. Então ele conhecendo o pensamento, aí fala da onisciência de Jesus. Onipotência, onisciência, que significa poder, ser todo poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. O que é onipresente? Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sim ou não? Deus é capaz de escutar todas as igrejas orando ao mesmo tempo, no Brasil, no exterior, no mesmo horário, na mesma hora, de todas as formas. Você ora uma coisa, ela ora outra coisa, ele ora outra coisa. Será que Jesus ele consegue entender cada oração individualmente? Por que ele consegue? Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aí a onipresença aqui está falando que ele pode estar em todos os lugares, ouvindo, vendo. Quando Jesus estava ali pregando o evangelho, trouxeram a notícia, irmão. Teve um ponto aqui que ele não usou onipresença. Por quê que ele não usou onipresença? Eu vou explicar. Em João capítulo 11, Lázaro, um amigo dele que ele amava, estava doente. Levaram a notícia, viajaram não sei quantos dias até levar a notícia. Olha, Jesus, ufa, te encontrei. Pois não, ó, o amigo que tu amas, Lázaro, está doente, e a doença dele é para a morte. O que a Bíblia fala que Jesus fez? Ele não fez nada.
Ué, você podia falar assim, mas por que ele não usou a onipresença dele, se teletransportou lá para curar? Vou chegar aí. Passou 3 dias, irmãos. Depois de 3 dias ele aparece lá. Aí Marta disse, se o Senhor tivesse aqui, no dia que eu mandei o recado, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele disse, eu vou ressuscitar o teu irmão. Ela disse, eu creio na ressurreição dos últimos dias. Ele falou, não, eu vou ressuscitar agora. Aí você pergunta assim, se ele é onipresença, se ele tem a onipresença, por que ele não teletransportou na mesma hora para curar Lázaro? É porque aí tem 2 fatores importantes. Qual o primeiro fator? Se ele chegasse na hora para curar Lázaro, ia ser apenas uma cura. 3 dias depois, olha o peso do milagre, é uma ressurreição. Então por que ele não usa a onipresença e cura Lázaro no mesmo dia? Porque ele estava querendo desmistificar uma crendice da época. Eles acreditavam que quando uma pessoa morria, era enterrada, eles tinham que esperar 3 dias, e esses 3 dias eles criam que a pessoa ressuscitaria. Só que ele chega depois de 3 dias, não é no 3º dia, ele chega no 4º dia. Então ele quebra toda aquela expectativa religiosa, que eles acreditavam que até 3 dias o camarada podia levantar dali. Porque você já viu esse fenômeno da pessoa morrer e no caixão, lá no parafuso ali, tem uma mulher assim, sabia? Ela morre e está morta, você não vê pulso, não vê nada, o médico dá o óbito. Aí ela está no caixão lá sendo velada, daqui a pouco ela levanta do nada. O que é isso? É um fenômeno de ressuscitação, não sei porquê, eu não entendo, eu vou procurar estudar sobre isso. Mas aqui no parafuso, já assustou, o marido dela falou assim, já estou até acostumado. Já foi feito 4 vezes o velório dela, e deram óbito, e ela pega e chega. Você já viu, por exemplo, aquele fenômeno do corpo incorruptível? Quem já viu? Pessoa morre, passa anos e anos e até décadas, e o corpo está intacto, não apodrece, não tem cheiro de podre, nada. Você já viu isso? Tem um menino que acho que ele fez 18 anos, ele morreu, um influencer, ele é um influencer, novinho, ele morreu, e o corpo dele está até agora, não apodrece. Depois pega na internet, entra lá, fala assim, corpos incorruptíveis, coloca no YouTube, você vai ver. Tem o Papa Pio XII, se eu não me engano é ele, o corpo dele desde que ele morreu no século passado, está lá intacto, irmão, intacto. O único corpo que está sendo, tem alguns corpos também, que estão sendo preservados com eu acho que é formol, essas coisas aí, é o corpo do Papa João Paulo II, Karol Wojtyła é o nome dele. Ele está sendo conservado, está com câmera lá, pode pegar. Ele está sendo conservado lá, né, com esses formol. Mas tem corpos de gente incorruptível, morre. Não tem uma mulher que ela morreu em 1832, se eu não me engano, o corpo dela está intacto até hoje, cheirando assim, de pele. Tem que cortar a unha dela, presta atenção, tem que cortar a unha dela que cresce, e tem que cortar, e tem que aparar o cabelo dela. Isso é corpo incorruptível. Explica isso para mim. É um corpo que é incorruptível, não se corrompe, não se deteriora. Que tremendo, né? Então, voltando aqui para a lição, vamos para o ponto 3, o ponto 2. Vamos para o tópico 2, a heresia que nega a divindade de Jesus. Quem não leu aqui? Nosso irmão. Então aqui, o arianismo, ele veio de Ario, é um movimento, irmão. Arianismo, movimento arianista. Esses foram os primeiros a negarem a divindade de Jesus. Foram esses homens que começaram com essa doutrina contrária à doutrina da Escritura, talvez por não conhecerem as Escrituras, porque para ler, irmão, a Escritura, para meditar, na verdade, a Escritura, você precisa orar para ler a Escritura. Tem gente que não, eu já vi gente indo para o banheiro, irmão, sentar no vaso lá e levar a Bíblia. Eu acho uma falta de respeito isso. Isso é uma falta de reverência, irmão. A palavra de Deus é Jesus, é o verbo, é palavra, é Jesus. A Bíblia sua é Jesus. E o camarada pega e leva para dentro do banheiro lá. Teve um que ele ficava lendo horas e horas no banheiro, até atrapalhava quem queria usar lá na casa dele. Ele mora aqui.
Ele colocava uma tábua, irmão, assim, nós olhávamos pelo buraquinho da festa, ele colocava uma tábua assim no vaso, sentado, fazendo necessidade, colocava uma tábua cheia de Bíblia, livro, e fazendo esboço e lendo. Eu falei, meu, que falta de respeito. Você viu lá em Hollywood, lá, as mansões de todo mundo lá? Os caras brincaram com Jesus. Você viu onde? Só a casa de um que não queimou, de um pastor. A casa de um pastor que estava do joelho dobrado lá com a Bíblia orando. Todas as casas queimaram. Quem viu essa desgraça que aconteceu lá? Pegou fogo em todas as casas, irmão. Por quê? Porque Hollywood, irmãos, é uma fábrica de blasfêmia contra Deus, de ensinar blasfêmia, o povo blasfemar. Aí Deus pesou, irmão, não adianta. Falei assim, irmão, mas foi verdade mesmo. Ele quase perdeu, irmão, o órgão genital dele. Quase que tiveram que amputar. E aí? Por quê? Porque não tem reverência. Não tem reverência. Vai para o banheiro e leva a Bíblia. Nunca vi isso, irmão. Nunca vi isso. Então o arianismo aqui, ele surge a partir de Ário, que foi o criador desse movimento, que eles não criam na divindade de Jesus, e eles consideravam Jesus um Deus de segunda categoria, uma pessoa de segunda categoria que não era Deus. Ele não reconhecia Jesus como Deus. E Jesus, ele disse no Evangelho, quem vê a mim vê mas não é a aparência. Deus é assim igual você, não, é nas ações dele, nas atitudes dele. Você quer ver Deus? Olhe para mim, Jesus está dizendo. Olha como é que eu trato um mendigo, olha como é que eu trato uma prostituta, olha como é que eu trato o cego, olha como é que eu trato o governante, olha como é que eu trato os principais da sinagoga. Eu não trato com falta de respeito. Olha como é que eu trato os pobres, olha como é que eu trato os religiosos. É dessa forma, quem vê a mim vê o Pai, porque eu manifesto o Pai nas minhas obras. E aí Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então você tem que imitar Cristo. Como é que ele agia? Como é que ele reagia a questões, por exemplo, dos religiosos que queriam deixar ele numa sinuca de bico? Olha, Jesus, é lícito pagar o tributo a César, o imposto. Ele queria deixar Jesus numa sinuca de bico. Aí como é que ele reage? Jesus, me dá aqui a moeda do império aí. Quem é que está aqui na esfinge aqui? De quem que é esse rosto aqui na moeda? De César. Aí ele disse, então dá a César o que é de César, mas dê a Deus também o que é de Deus. Ou seja, cumpra o seu dever como cidadão, mas também cumpra também o seu dever como cidadão celeste, dando a melhor adoração para Deus, sendo o melhor pai, sendo o melhor filho, sendo a melhor esposa. Então, o arianismo, eles foram os primeiros a negar a divindade de Jesus, talvez porque eles não souberam, através da meditação, não meditaram a Escritura, não pesquisaram, não estudaram. Então eles rejeitavam até a eternidade do Verbo. Eles rejeitavam a eternidade do Verbo, embora eles defendessem a existência do Verbo, da encarnação, por causa, como se Deus tivesse encarnado naquele homem lá, o Cristo eterno encarnado em Jesus. Eles diziam que Jesus ele não era eterno, então eles recusavam isso. Eles só não recusavam a encarnação, de que Deus ele fez uma criatura, e através do João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não crê que ali era Jesus, ele crê ali que ele tinha encarnado ali uma criatura, e eles não creem na deidade. Então a palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Como? Se a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, então ele já existia. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Como? No princípio houve um tempo que o Verbo não existia. Ponto 2 aí, quem pode ler para mim? Nossa irmã Cida, suas explicações. Então aqui, as explicações de Ário, Ário, aqui é o fundador desse movimento que não cria na deidade, não cria na divindade de Jesus como Deus. Esse Ário e seus seguidores, eles pinçavam alguns versículos da Bíblia apenas para sustentar a tese deles de que Jesus não era Deus. Então eles usavam a Bíblia
Eu acho que esses cabras aí, eram sem vergonha, porque acho que eles sabiam que Jesus era Deus, porque eles leram a Escritura, mas eles não aceitavam isso. Então eles queriam criar um movimento que fizesse com que as pessoas seguissem eles, porque se eles abrissem mais uma igreja, seria só mais uma igreja. Eu acho que eles fizeram isso, porque esses camaradas aqui tinham conhecimento sim. O que eles fizeram? Eles pesquisaram na Bíblia só os versículos para provar a tese deles, sustentar a tese deles que Jesus não era Deus, que não era divino. Então ele diz aqui, eles pinçavam a Escritura aqui e acolá, em busca de alguma passagem bíblica para sustentar a tese deles, as crenças deles. Aí seguem algumas delas mais emblemáticas. Aí ele lê Provérbios 8:22. Ele toma esse texto que diz assim: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Quer dizer, Jesus não existia, aí Deus foi lá e criou ele. Um Deus que se compreende pode ser tudo, menos Deus. Uma pessoa, esse dia eu falei aqui nas aulas passadas, que o menino saiu da igreja porque ele não botava mais fé na religião. Daí ele começou a estudar ciência, e realmente ele ficou fascinado. Ciência, arqueologia, porque a ciência prova muitas coisas. A ciência prova muitas coisas. E ele falou assim: olha, a ciência provou isso, provou aquilo, tal e tal. Eu creio mais na ciência, deixei de ser crente. Aí eu falei assim: interessante, você é tão científico. Eu vou fazer duas perguntas para você. Duas perguntas. Primeiro, a ciência prova o nascimento de Jesus de uma virgem? Você já viu algum caso na humanidade que uma virgem gerou filho? Eu não digo por inseminação artificial. Eu digo assim, do nada ela pegou e ficou grávida, sem inseminação artificial. Aí ele ficou assim: não, nunca provou. Você já viu alguma coisa parecida? Ele: não. Aí eu falei assim: a ciência prova a existência de Deus? Você crê que Deus, a ciência crê que Deus existe? Ele diz assim: crê que Deus existe. Então a ciência está errada, porque Deus não existe. Ele deu um pulo. Como assim Deus não existe? Uma coisa que existe pressupõe que alguém teve que criar, teve que gerar. Deus, alguém criou Deus? Alguém gerou Deus? Não. Então Deus não existe. Quando Moisés fala assim: Deus, como é que eu vou tirar o povo das mãos de Faraó? Como é que eu vou chegar em Faraó e dizer assim: eu vim aqui pedir para você liberar o povo aí? Aí vai perguntar: no nome de quem que você faz isso? Aí Deus disse o que para ele? Diga o eu sou o que sou. Eu sou o que sou, acabou. Ele acabou. Só que a expressão ali não é o eu sou te enviou. A expressão no original é o eu serei te enviou. Não é o eu sou. Por isso que eu não gosto dessas bíblias, é tudo católica, eu não gosto. Eu gosto da NVT, da NVA, que é próxima do grego. Porque eles deturpam muito, irmãos, na interpretação. Deturpam demais. Então não é o eu sou te enviou, é o eu serei te enviou. Por que que o eu é diferente do eu sou te enviou para eu serei te enviou? Tipo assim: na tempestade, não temas, eu serei o teu abrigo, eu serei o teu refúgio. Na prova, eu serei o teu pai, eu serei o teu amigo. Porque Deus fala assim: você vai caminhando, vai vir prova, vai vir chuva, vai vir tempestade. Quem que não passa, irmão, isso? Quem que não passa a luta? Então na tua vida eu não sou, eu serei o que você precisar que eu seja. Um pai, um amigo, um conselheiro, um Deus forte, um pai da eternidade, um Deus que compreende, um conselheiro. Ele vai: eu serei, Moisés, na tua vida. Vá, Moisés, eu serei tudo que você precisar, ou tudo que você necessita. Então essa é a expressão. Procure entender um pouquinho isso aí. Se você puder pesquisar lá no Google, lá, vai lá, essas expressões em grego, porque a palavra de Deus ela é hebraica. Foi traduzido para o grego, o Velho Testamento foi traduzido em grego, o Novo Testamento é hebraico. Aí nós temos que pegar essas duas línguas maternas, e toda palavra que você não tem alguma dúvida, você vai lá e você pesquise, você vai ver a diferença. Por exemplo, eu estou falando isso aqui para você entender o que é interpretação bíblica. Por exemplo, quando o Apocalipse fala assim que havia 4 cavaleiros, quais eram as cores dos cavalos lá? Cavalo branco, preto, amarelo e vermelho. Só que não é amarelo. Ali a palavra cavalo amarelo quer dizer chloros no grego. Chloros não é amarelo, é verde, pastel ainda, uma verde mais claro que esse verde dela aí, um pouquinho mais claro. Por que que o tradutor da Bíblia ele colocou um cavalo amarelo? Porque olhando para a natureza, tem cavalo branco? Tem ou não tem? Quem tem cavalo aí? Essa tem cavalo? Cavalo, né? Tem cavalo branco? Tem cavalo preto na natureza? Tem cavalo amarelo? Tem cavalo vermelho, que é aquele... Não.
Vermelho, irmã, é esse marrom escuro aí, tem. Agora tem cavalo, ele pensou assim, se tem cavalo branco na natureza, tem cavalo preto, amarelo, que é o baio que chama, e tem o cavalo vermelho, ele pegou o cavalo amarelo, que não fazia sentido, o cavalo que era cloros, que era verde no Apocalipse, na tradução, ele falou assim, não existe cavalo verde, isso é uma coisa folclórica, eu vou colocar no lugar do verde, eu vou colocar amarelo. Só que lá no Apocalipse não é amarelo, é cloros, é verde. Para onde é que aponta esses cavaleiros aí? Isso aí é uma linguagem figurada. São 13 países, irmãos, 13 países com essa cor, preta, branca na bandeira, preta, branca, vermelha e verde. Quais são esses países, irmão? Olha lá os camaradas lá, os muçulmanos, esses caras aí do Hamas, por exemplo, são tudo verde, né? Então essas 4 cores aí indica 4 nações, que são 13 países, que são radicais, irmãos, que eles vão vir para arrebentar, irmão, para quebrar, para matar, aquilo que Jesus disse lá no Apocalipse. E o primeiro cavalo é de paz, vai vir a falsa paz. O cavaleiro é um pirata, não é Jesus, é o genérico. Ele vai vir dizendo, eu vou estabelecer a paz. E já está quase, o Trump está falando muito de paz aí. O Benjamin Netanyahu já teve lá com ele lá nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, nós Estados Unidos vamos cuidar da faixa de Gaza. Nós vamos reconstruir, nós vamos estabelecer a paz ali. Então, quando fala do Apocalipse, que fala do cavalo branco, é esse cavalo que vai vir prometendo uma paz passageira. Não é Jesus ali, tá? Ali é o anticristo. O cavalo branco, ele simboliza o anticristo, que ele vai trazer uma falsa paz. O cavalo preto, quando fala de falsa paz, ele vai estabelecer a paz, mas depois ele vai quebrar o acordo de paz com Israel. Aí vai começar a perseguir os judeus para matar os judeus. Aí vai começar uma guerra. Toda guerra, ela produz o quê? Produz peste, fome, não é assim? Não tem água lá em Gaza, os caras cortam a água. Israel mesmo cortou a água, cortou combustível. Lá sem combustível eles não podem ajudar os hospitais. E aí, como é que fica? Para quê? Para que eles fazem isso? Para tentar fazer o inimigo, porque uma pessoa sem água e sem comida, irmão. Quem já passou fome aqui? Já ficou um dia inteiro com fome? Quem já passou, assim, um dia assim? Não, sem ser doença. Você está com fome, você não tinha nada para comer. Eu já fiquei assim, ó. Eu fui comer minha mãe, eu cheguei, que eu fui treinar, né, futebol, saí cedo sem comer, cheguei de tarde, tremendo, irmão. Aí eu catei minha mãe, que você está amarelo, pálido? Eu estou com fome. Uma fome que o meu corpo não aguentava. Um dia que eu fiquei, irmão, um dia. Aí eu peguei um tomate, coloquei sal, comecei a comer, mas eu não gostava de tomate, não gostava de nada de salada. Naquele dia eu comecei a gostar, irmão. Até hoje eu gosto, porque a fome a fome humilha a gente, a sede humilha o homem, a fome humilha o homem. Pode ser o mais rico, se ele tiver com fome, ele nega até, ele é torturado. Então a tortura pela fome, ela é uma tortura brutal, irmão. Deixa o homem humilhado, a mulher humilha, ele nega, ele fala coisa, ele confessa coisa que até por causa de comida que ele quer comer, ele confessa coisa que ele não fez, ele entrega até a mãe dele, irmão. Deus me livre. Então as explicações aqui é que esse Ário, eles pensavam algumas coisas da Bíblia para provar a tese dele que Jesus não era Deus, né? Então esse foi uma delas. E aí ele fala assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Houve tempo em que o Filho não existia. Olha só, para eles, que ele foi só uma criação, ele foi só um acidente de percurso, que Deus ele criou Jesus aí, o seu Filho aí aleatoriamente. Mas a Bíblia não é isso que fala que ele é desde a eternidade. 3. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8:22, da Septuaginta, aqui que nós temos que entender o grego, né? O conselho dos 70 anciãos. A Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, quer dizer obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada. É o verbo baran, como em Gênesis 1:1, que Deus ele criou do nada, não é assim? Trouxe a existência do nada. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe,
foi usada pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é a imagem do Deus invisível porque é Deus. Conhecer a Deus, João 17,3, é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Conhecer a Deus, você conhece a Deus através de Jesus. Então, está bem claro aqui. Vamos para o terceiro ponto para a gente caminhar para o final. 3. Implicações do arianismo na atualidade. Quem pode ler para mim aí? Então, essas são as implicações do arianismo na atualidade. O que é a tradução do Novo Mundo? Quem conhece? É a tradução de qual religião? Qual seita? É uma seita. Testemunha de Jeová, irmãos. Se você pegar a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é dessa tradução do Novo Mundo, essa passagem aqui que ela disse aqui, ó, e a palavra era um Deus. Em João 1 não era assim. A palavra fala o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava e o verbo era, ele está dizendo aqui que a palavra era um Deus. Lá no evangelho deles, João 1, eles deturparam, e ainda eles colocam Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é: e a palavra era Deus, e o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus, mas eles não reconhecem, os testemunhos de Jeová não reconhecem Jesus como Deus. E quando faz a referência de Deus, é com D minúsculo. Então essa tradução, ela é condenada, né? Eles mudaram o texto sagrado, eles mudam o seu texto sagrado até nas passagens de cura, sabia disso? Pega os evangelhos, é que tem gente que não gosta, mas eu gosto, já li até o Alcorão, já li inteiro. Eu já li o Alcorão, eu já li um livro chamado o Livro de Enoque, que Tiago e Pedro fazem menção dele. O livro de Enoque era para entrar na Bíblia aqui. Teve muitos livros que eles não colocaram. Por exemplo, o livro do itinerário de Paulo, eles não colocaram. O itinerário de Pedro, eles não colocaram. Existe esse itinerário? Existe, pesquise, baixe. Pegue o livro de Enoque, irmão. O livro de Enoque é como se fosse o Apocalipse, irmão, do Velho Testamento. O livro de Enoque já falava de Jesus ali, da vinda de Jesus. Enoque era um homem que a própria Bíblia fala em Gênesis que Enoque andava com Deus e já não era mais. Por quê? Porque Deus tomou para si. Era um homem que era tão puro, irmão, uma santidade tremenda. O livro de Enoque, se vocês lerem o livro de Enoque, vai falar que esse Enoque, o que ele fazia? Ele era tão tremendo assim, que ele orava tanto que o espírito dele subia lá no trono do céu, lá com Deus, e ele vagava por lá, conversava com todo mundo lá. Deus mostrava as coisas, ele descia, ele fazia essa conexão. É o que a gente tenta fazer através da oração, mas muitos não entendem. É difícil, aí é muito interessante. Vamos prosseguir aqui. Os movimentos orientais, para a gente encerrar. Quem pode ler? A gente fala do Oriente, fala lá, né? Japão, a gente está falando ali da China, está falando Turquia, toda aquela região ali. Então, esses movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. Quem já ouviu falar daquele movimento chamado Hare Krishna? Lembra que era uma febre que apareceu? Hare Krishna, rapaz do céu, eu era menino, nos anos 90, se não me engano, apareceu esse movimento dos Hare Krishna. Tanto é que virou uma moda na sociedade, você comprava as coisas do Hare Krishna. Então eles não acreditam, por exemplo, na divindade, na deidade de Jesus. Eles negam a divindade de Jesus, e eles dizem que Jesus era apenas um guia espiritual, e ele reencarnou, ou ele teve algumas encarnações, das quais inúmeras delas eram o Hare Krishna. Jesus era um Hare Krishna encarnado, ou Hare Krishna encarnado nesse Jesus. Era uma bobajada, né, irmão? Pelo amor de Deus. E o terceiro aqui, ó, outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium
ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais e é o Deus em forma humana. Romanos 9:5. Então, o Jesus do Alcorão, quem já leu o Alcorão? O Alcorão, ele foi escrito por quem? Por Maomé. Então, o Alcorão foi escrito por Maomé, que Alá é Deus, que Jesus não é Deus, e ali você vê, por exemplo, ensinamentos de como essas pessoas, os muçulmanos, eles têm que eliminar os judeus. Eles dizem assim, na Bíblia do Alcorão, que eu já li: acossai os judeus, matai os judeus. Fala isso, vocês têm que acossar eles e matar eles, tem que cercar eles. Onde tiver um judeu, você tem que eliminar. Eles têm os judeus como a escória do mundo, eles têm os judeus como nada. Então, tanto é que essas religiões que eu disse aqui, que querem exterminar Israel do mapa, por essa razão.